Aí, meus amados. Bom. Quem sabe que eu tenho Tourette aí, tá? Os tiques. Mas isso não é nada. Então, vamos focar no que é mais importante. Uma mensagem de Deus, tá bom? Uma palavra. Olha só, como eu não marco... Eu gostaria de começar a fazer live toda segunda-feira à noite. Eu ia começar nessa segunda até, tava pretendendo. Só que eu tô fazendo alguns estudos. Né? Eu quero ver se eu começo a trazer mensagens com estudo. Acho que bem mais edificante. Tá? Não que essas não sejam, mas seria bem mais. Então é isso. Agora olha que interessante. Tá? Eu quero falar para vocês. Hoje eu trouxe uma mensagem, tá? Uma mensagem para nós refletirmos um pouco mais, tá bom? Eu não estou dizendo que o que eu vou falar que vai acontecer ou não, tá bom? Mas as probabilidades estão às portas. E muitas coisas boas podem acontecer no meio de coisas ruins, às vezes no meio do caos, e às vezes não. Né? Assim como muitas coisas ruins também. Isso é normal, né? Quem já não experimentou isso? Essa Tourette não é fácil. Agora, eu quero falar sobre as circunstâncias da vida, né? Sobre as dificuldades que nós geralmente enfrentamos, tá bom? Hoje eu tô bem nervoso com a Tourette. No decorrer da nossa vida, tá? É inevitável que nós vamos passar por dificuldades. Jesus, próprio Jesus, sempre nos orientou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino, algo espiritual, né? O conhecimento, a intimidade com Deus. Isso é uma ordem que muitos de nós às vezes não cumprimos, né? Então, não quero pegar pesado. Se Jesus está dizendo busquem em primeiro lugar o reino, o que você acha que está por trás disso? Né? Muitas coisas que Jesus sabe que talvez nós não sabemos. Então, às vezes, nós não obedecemos e colocamos, né, a desobediência e muitas desculpas. É verdade. Né? Eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitas coisas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso, e acaba que quando a dificuldade vem, nós não temos uma consciência boa e um bom discernimento e até uma boa percepção para lidarmos com as circunstâncias e as situações adversas que aparecem nas nossas vidas. Querem uma parábola para respaldar isso? Aquele que ouve as minhas palavras, Mateus 7, e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas e as tempestades e os ventos impetuosos, né? Os ventos fortes. E bateram com ímpeto sobre aquela casa. Porém, ela não foi abalada. Aí diz o porquê. Porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que Jesus está falando? Você constrói uma vida sem o conhecimento, sem base, né? Sem Jesus, conforme as suas vontades, o seu intelecto, conforme a sua percepção, o seu raciocínio. Então, quem vai ter que sustentar essa casa no dia da dificuldade vai ser você. Ainda que Jesus possa intervir, tá? Para não ficar algo assim. Mas a palavra está dizendo. Então, o que eu quero dizer aqui, né, até aqui, né? Eu estou começando a pregar. Que
dependendo de como nós vivemos, tá? É como nós vamos desfrutar também. Não sucessivamente. Pegou? Agora, olha que interessante. Significa que... Ah, me deu tique. Para aí. O que vai ou pode garantir estabilidade no dia ruim, no dia mau, no meio da dificuldade, tá? O quanto eu conheço a palavra, e o quanto eu estou praticando. Porque essa prática também ela vai trazer sobre mim, ou em mim, né, uma doutrina nova, um modo de pensar, de agir, um comportamento que vai fazer com que eu também tenha a ação do Espírito sobre mim. Aí nós entendemos, né, por que nós temos que obedecer a Cristo, para que a gente seja abençoado por Ele. E as bênçãos, na maioria das vezes, né, nós pensamos que são materiais, mas não. A proteção divina também, e muito mais do que as bênçãos materiais. A inteligência, a sabedoria diante dos fatos e de situações. Por isso que lá no Salmos, se eu não estou enganado, mas está na Bíblia, diz assim: olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Ué, como assim? Mas eu não serei atingido. Está falando de alguém que no meio de uma situação difícil consegue se manter estável. Por quê? Porque está edificado na palavra. Na hora que você tem que tomar decisões, na hora que você tem que pensar, na hora que você tem que discernir, a sua consciência busca o que as escrituras dizem e você não é influenciado a agir em desacordo com Deus. Porque é isso que o inimigo quer. Que você peque e que você tome decisões erradas. Pegou? Boa, né? Vamos lá então. Eu estou tentando controlar os tiques aqui. E estou conseguindo melhorar, eu acho. Isso aí é relativo, tá? Não vamos criar expectativa falsa. Agora, olha só. Significa que quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino, você precisa entender que o reino de Deus é espiritual. E existem, né, anjos nesse reino. Existem as intervenções do Espírito Santo na sua vida que vão te trazer benefícios. Então você vai ter que aprender a discernir as Escrituras, a observar as Escrituras de acordo com a sua vida física. Por isso que a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ó, é uma ordem, santificar o nome de Deus. Ué, com a minha vida. Venha a nós do teu reino. Agora olha o objetivo: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Significa que o céu se manifesta na terra. Como? Através de nós também. Pegou essa? Tá. Então aí nós vamos entendendo algumas coisas, ó, juntando, tá? Vou coligando aqui. Ele diz: não vos preocupeis, tá? Com o que há de comer, o que há de vestir, o que há de beber. Antes buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que é justiça? Você legislar, né? As coisas, né? Saber o que é certo, o que é errado, o que as leis falam, o que os mandamentos falam, o que Jesus fala, sobre como você deve ver as coisas, agir, falar, suas atitudes. Então, às vezes, nós estamos debaixo de juízos bons e ruins a todo o tempo. As nossas ações e as nossas falas trazem juízos bons e ruins. Tá entendendo? Ali, Anderson. Então, você precisa aprender as Escrituras para ter uma fé mais sadia, para que nas suas decisões você seja cauteloso e prudente, para que assim você tenha uma boa intervenção do Espírito de Deus. Pegou? Que é o Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. No meio da nossa vida, agora eu vou começar a pregar, diante da nossa vida nós vamos ter várias e várias situações, tá? Boas e ruins. Então, quer dizer que desde o dia em que eu nascer até o dia de eu morrer, eu não vou estar privado
de sofrer e também de ter momentos felizes. Faz parte da vida humana. Então, as circunstâncias da vida muitas vezes vão me empurrar ou tentar me fazer tomar decisões erradas. Muitos de nós, às vezes por um momento difícil, no casamento, nas amizades, no trabalho, nos nossos planos, tique. Acabamos que, por influência da situação, tomamos uma decisão errada. Né? Aquele impulso nos faz decidir as coisas, porque nós concluímos através de uma situação difícil que ali de repente estaria o fim daquilo que eu esperava, né? Vamos dizer assim. Essas decisões, às vezes tomadas por impulso, vão fazer com que futuramente nós venhamos a nos arrepender. E existem coisas que eu faço que mesmo com que eu me arrependa eu não consigo mais voltar atrás para mudar. Pegou? Então olha a importância, né, da constância nas escrituras, no entendimento, no conhecimento de Deus, né? Porque eu vou saber tomar a decisão correta na maioria das vezes, nas situações, seja elas qual forem. Então, às vezes, por uma dificuldade muito grande, eu acabo sendo influenciado, né, a tomar uma decisão. E essa influência pode vir das minhas vontades, da minha fraqueza, das minhas decepções, ou às vezes até de uma alegria que eu estou vivendo por impulso, né? Ou às vezes por medo. Existem várias questões no meio disso. Então a grande verdade é que eu preciso ter uma consciência divina para que no meio da dificuldade eu não perca a consciência correta e não tome decisões erradas que possam contribuir, né, para a minha decadência. Pegou isso? Muitas vezes eu, no caminhar da minha vida, quando abri uma empresa, né, pelas dificuldades eu pensei em desistir, mas eu nunca tomei a decisão pelo pensamento e pela situação que eu estava vivendo. Então fazem hoje 9 anos que eu trabalho com a minha empresa e eu consigo manter ela até que em acordo, às vezes, com as escrituras. Tem vezes que eu falho e erro. Então dei um testemunho breve para você entender. Então, às vezes você vai olhar para a situação, para o tempo, para a condição, e nisso você vai ser influenciado, às vezes, a tomar decisões. E essas decisões vão definir o seu dia de amanhã, talvez até o seu futuro. Né? Então é muito importante que eu consiga ter uma fé em concordância. Tá? Em concordância. Em concordância com as escrituras. Né? Para que eu me ligue com Deus e Deus, que é Espírito, possa me dar a direção correta, independente do tempo, momento, circunstância que eu estou vivendo. Porque o que Deus disser para eu fazer, obviamente Ele vai sustentar. Então o Deus do impossível age em situações que são impossíveis. O Deus provedor age numa situação onde não há provisão. O Deus do milagre age numa situação onde só um milagre pode resolver. Então eu quero que você entenda, quando Jesus diz para que a gente busque o conhecimento do reino espiritual, é porque Ele está dizendo que existe um Deus que é espírito e que não age de acordo com o que é terreno, mas de acordo com o que é espiritual e sobrenatural. Então o natural não é a nossa visão, mas sim o sobrenatural. Claro que em concordância com as coisas naturais. Entende isso? Então o Deus sobrenatural possivelmente vai agir sempre de maneira sobrenatural, sobre o que é natural. Então existem vezes na nossa vida que nós vamos olhar para as coisas naturais e não vamos acreditar que são possíveis, porque não temos, às vezes, uma fé sobre o natural, de um Deus que é sobrenatural, que ainda que haja no natural. Pegou? Forte isso. Eu digo para vocês, tive muitas experiências sobrenaturais. Eu vou contar uma rápida aqui, para que você tenha um pouco mais de fé. Já teve vezes em que eu não tinha mantimento, nem provisão, nem orçamento e nem nada. Nada, mais nada. E aquele dia era o dia que eu tinha que decidir. Ou eu largo tudo,
ou eu continuo. Então eu disse, Senhor, tu me destes o que eu tenho, e eu sei que eu estou em acordo contigo em grande porção da minha vida, e eu sei que nada vai me faltar. Quando eu acordo, irmãos, tinha um cliente na frente da minha loja. E óbvio que eu não tinha nem sequer recursos para trabalhar com a entrada que ele ia dar, porque se o lucro é 30%, a pessoa dá 50%, ainda falta 20%. Pegou a matemática? E naquele dia a pessoa disse, eu vim até aqui para fazer uma compra. Pegou? Me indicaram você. A pessoa nem me conhecia, tá? E eu tinha orado a noite toda para que Deus me desse uma resposta. Naquele dia, aquela pessoa, ela me deu todo o valor, tá? Foram 12 mil reais, tá bom? Uma pessoa que nunca me viu, fecha o negócio comigo e me dá todo o valor da obra. Sem me conhecer. Só Deus pode fazer isso. E ali eu não fechei a minha empresa. Eu não desisti. Eu estava a ponto, pela circunstância, de desistir. Um testemunho breve. Então é isso, tá? Agora eu vou ler a passagem bíblica com vocês e eu vou mostrar que por trás de toda a provisão de Deus, tá, tem uma intenção espiritual boa e tem um propósito. Então sempre vai ter. Qual é o propósito de Deus manter a minha empresa? A minha empresa. É porque eu estou aqui hoje com tempo para pregar. E eu tenho tempo também para evangelizar. Então eu estou com a minha empresa e com a minha vida servindo a Deus. Ah, forte. Então Deus mantém aquilo que nós entregamos para Ele. Pegou? Quando eu entrego meu casamento às Escrituras, a servir a Deus, Deus vai manter. Mas quando eu decido fazer o que eu quero, Deus não mantém. Aí Deus desce juízo. As minhas amizades, se eu tenho as amizades corretas, os meus negócios e como eu lido com tudo. Pegou isso? Então vamos lá. Olha o que está escrito aqui em Lucas 5, tá? Eu já vou começar aqui no 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem profundo. E então, você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, preste atenção, olha. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ô glória, olha aí. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aqui tem uma tradução já explicada. Mas segundo a tua palavra, lançarei as redes. Ó, lembrando que Simão, Pedro, né? Ele era um apóstolo de Cristo. E eles já eram judeus, eles já seguiam alguma coisa. Então eles já entendiam quem era Cristo, tá? E ele diz, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rompendo. Então fizeram um sinal para os companheiros ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros companheiros estavam com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens, ou vai pescar pessoas. Aqui está falando do propósito, Jesus ter entrado, né? Ou em outras traduções você vai ver Jesus dizendo para ele, larga tudo e me segue, e outras explicações, né? Mas o propósito era que agora Pedro começasse a seguir Jesus, se tornasse um discípulo de Jesus. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Pedro, tá? Havia pescado. Eu quero trazer alguns significados dessa parábola aqui que podem nos ajudar, tá bom? Uma noite inteira. E a Bíblia diz que ele não havia pescado nada. Eu fiz um estudo, eu não sei se ele está correto ou não, mas os pescadores pescam à noite porque à noite os peixes saem do fundo do mar e sobem até a parte de cima, ou assim seja, não sei direito. É como que se os peixes eles saíssem lá do fundo e ficassem mais perto da margem, né? Da parte de cima ali da água, e se tornando assim mais fácil a pescaria. Então, pelos estudos que eu fiz, não sei se algum pescador vai olhar esse vídeo e pode corrigir, se estiver errado, está errado, mas não importa.
porque não é esse o objetivo da palavra. Então, se eles pescavam à noite, eles entendiam que à noite o sucesso da pescaria seria maior por conta dessa situação, que os peixes subiriam, ficariam mais fáceis de pescarem. Só que Pedro diz assim, nós pescamos, né, ou tentamos aqui, vou ler. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Então quer dizer que no momento mais provável eles não conseguiram nada. Isso nos ensina que o nosso esforço sem o conhecimento pode se tornar infrutífero. Uau, que mensagem, né? Olha que interessante. E por mais que você tenha habilidade, que mais que você saiba, por mais que você entenda e faça tudo certo, olha a importância de ter Jesus, a palavra, nas nossas vidas. Então muitas vezes na nossa vida, as nossas habilidades não terão resposta. Isso pode estar acontecendo com um de vocês hoje. Você sabe o jeito, sabe como fazer, e você não consegue ser produtivo. Você não consegue ter uma resposta. E às vezes o que está faltando não é o quanto você sabe, mas o quanto você está ligado com Deus, que é a palavra. Pegou essa? Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas olha o que ele diz, segundo a tua palavra. Então a obediência à palavra gerou a provisão, gerou o milagre. Mesmo numa situação onde não parecia mais ser possível. Então o sobrenatural de Deus se manifesta de acordo com a obediência também. Não que seja somente isso. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Agora, o que acontece? O esforço se tornou infrutífero, mas a obediência e a comunhão trouxe frutificação. Uau, isso é bom demais. Só que agora Pedro foi pescar de dia, não era mais à noite. Preste atenção nisso. Deus estava mostrando o sobrenatural. Lembra que eu falei? Então o sobrenatural não está no natural. Está às vezes aonde as coisas parecem que não serão possíveis que aconteça. Aí se manifestou o sobrenatural. Ele disse, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos. E aí Jesus disse, não, vamos lá para um lugar mais profundo. E ele foi. E ali Jesus disse, Pedro, lance as suas redes. Foi mal. Então Pedro lança as redes sobre obediência, sobre uma palavra de obediência, sobre uma direção de Jesus. Então nós não podemos sair fazendo tudo o que queremos sem uma palavra, sem uma direção. Então Jesus está mostrando, eu manifesto o sobrenatural, aqui nessa parábola, não estou dizendo que é em tudo. Eu manifesto o sobrenatural, eu manifesto a provisão, eu manifesto o milagre, mas vocês precisam ter uma direção, vocês precisam saber a hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Não é sempre que nós queremos que as coisas vão acontecer. E agora Jesus mostra que, mesmo quando as coisas pareciam improváveis acontecer, por uma ordem, por uma palavra dele, se tornam prováveis. Então a provisão de Deus apareceu num momento improvável. Pedro tinha pescado toda a noite, quando era provável, e não pescou nada. Mas quando Jesus entra ao dia no barco e dá uma palavra e Pedro obedece, quando parecia improvável, se torna provável. Então, mais uma vez eu repito, todo o nosso esforço sem a obediência, sem uma comunhão, pode se tornar infrutífero. Então o sobrenatural de Deus muitas vezes vai se manifestar na obediência, no conhecimento das Escrituras. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Então, às vezes, na naturalidade das coisas, nós não vamos conseguir. Por isso que eu falo às vezes, que eu não posso decidir aqui como Deus vai agir, como Ele quer. Estou segundo essa palavra de Lucas 5. Oi, Rosane, Deus abençoe. Então é isso. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam que as circunstâncias da vida podem nos fazer tomar decisões erradas, podem nos fazer ter atitudes erradas. As dificuldades podem nos influenciar, as situações nos influenciam. E às vezes Deus está mostrando que Ele é o provedor, que Ele é quem toma a última palavra, a última decisão, e não as circunstâncias, e não os acontecimentos, e não nós, mas Ele. Pegou? Agora, o que eu quero que você entenda com essa parábola de Lucas 5? Existia um objetivo aqui
de Jesus. Qual era o objetivo de Jesus? Manifestar o sobrenatural, mostrar o seu poder, mostrar a força espiritual que Jesus tinha ali, mostrar a sua soberania diante das coisas, diante da natureza, diante de uma situação. Jesus estava manifestando o reino. Isso alimentou a fé deles, porque eles já tinham fé. Eles esperavam por Jesus. Então agora o sobrenatural é manifestado. E ali eles creem no sobrenatural. E ao ponto de que Jesus olha para Pedro e diz assim: agora você larga tudo e me segue, porque te farei pescador de homens. Existia um propósito. Ó. Agora peguei o tique. Existia um propósito. Por trás da manifestação espiritual, por trás do milagre, existia um propósito por trás da provisão. Escute o que eu estou te falando. Se o que você fizer não tiver propósito, se o que você fizer na sua vida não tiver um propósito de honrar a Deus, as probabilidades de você frustrar são maiores. Então, tudo que você fizer na sua vida, tudo que você tomar como decisão, você precisa colocar como propósito para Deus. Por isso que eu dei meu testemunho da empresa que eu tenho. Fazem 9 anos que eu tenho essa empresa. E eu já tentei até fechar e não consegui. Porque a empresa tem um propósito, que é levar a palavra de Deus às pessoas. Sabe, quantas pessoas tentam, eu não estou me gabando, por favor, entendam o que eu estou falando. Não é soberba. Quantas pessoas tentam abrir um negócio, tentam ser bem-sucedidas e às vezes não conseguem. E eu, em parte, agora há poucos tempos, eu tentei fechar, eu estava querendo desistir por conta de muitas situações ruins. E o Senhor não permitiu, porque ainda tem um propósito. Então, quando eu tenho um propósito na minha vida, que é edificar Deus em mim e através de mim edificar as pessoas, Deus vai sustentar as coisas. Então você precisa entender que você não pode somente acreditar em Deus para que as coisas aconteçam. Você precisa ter uma vida dedicada para que a palavra de Deus se cumpra em você, para que isso mostre a sua obediência com Deus e para que as pessoas também vejam Deus através de você. E nisso você recebe as bênçãos de Deus. E eu sei do que eu estou falando, porque eu estou falando em concordância com toda a Escritura. Então, no meio de muitas situações difíceis, no meio de muitas circunstâncias de improbabilidade, o que vai ou pode garantir a sustentabilidade é a sua obediência. Aí recaem as bênçãos de Deus. Toda a Escritura, se vocês lerem, toda a Escritura, ela sempre vai respaldar a obediência. Ainda que Deus possa ser soberano e fazer algo por você mesmo que você não obedeça. Mas não é esse o intuito da mensagem. Então eu preciso que você entenda hoje que quando você está disposto a obedecer, a conhecer a Deus, as chances de você ser abençoado por Deus são maiores. As chances do sobrenatural são maiores. As chances de Deus prover as coisas, mesmo diante de uma situação que parece impossível, são maiores. Você entende que por trás de tudo há um propósito, mas em tudo isso, tem que haver um propósito. E aí entra a oração que eu disse no início: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu errei muito nessa questão. Fiz muitas coisas que prejudicaram o nome de Deus através de mim, mas eu tive que me arrepender. Então, por mais que você tenha errado, tem uma palavra para você. Quando você se arrepende, você pede perdão, né? Deus te perdoa. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Então a misericórdia é uma porta de acesso novamente. Todas as vezes que você pecar, você só precisa pedir perdão a Deus. E também a pessoa, né, que você pecou. A partir desse momento, um novo acesso é aberto. E de novo Deus começa a agir na sua vida. Pegou essa? Simples assim. E você não precisa se sentir culpado e nem castigado. Ainda que em alguns momentos Deus nos castigue, né? Porque nós estamos debaixo de juízos a todo o tempo. Então todas as suas boas ações, mesmo diante de uma situação difícil, vai trazer um bom juízo de Deus. Deus vai colocar na balança. E ali Deus vai te responder. Pegou essa? Então qual era o propósito de Deus ali? Era trazer Pedro para o seu ministério. E fazer de Pedro um apóstolo de Cristo. Então você precisa entender que
por trás de tudo sempre vai haver um propósito e você precisa descobrir isso. Descobrir esse propósito, descobrir que as suas finanças têm um propósito, a sua vida tem um propósito, as pessoas que com você anda têm um propósito. Você não pode levar uma vida de qualquer maneira e achar que nada faz diferença. As nossas atitudes fazem a diferença. As nossas palavras fazem a diferença. As pessoas com quem nós andamos fazem a diferença. Com quem você convida para entrar na sua casa tem diferença. A maneira com que você lida com as situações fazem a diferença. Às vezes você não vai ter a resposta que você quer, na hora que você quer. Mas Deus não vai esquecer das coisas boas que você faz. Não vai esquecer dos momentos difíceis que você passou e enfrentou em acordo com as Escrituras. Deus registra tudo. E no tempo certo, e na hora certa, Deus vai responder. Tenho certeza disso. E agora eu quero mostrar para vocês, olha, não sei se eu vou achar aqui, como eu estou acostumado com a Bíblia, achei. Online eu não uso muito a Bíblia impressa, mas agora eu vou usar. Olha aqui, olha. Quero mostrar duas coisas para vocês hoje, que vão trazer bons juízos de Deus. Além da parábola ali, do Deus sobrenatural, que age de maneira sobrenatural. Se você não assistiu, assista do começo que vai ser bom. Eu quero mostrar duas coisas que você precisa saber hoje, saber muito. Eu já tenho que ir trabalhar, tá? E é uma pena eu ter que trabalhar todos os dias e não poder viver da obra, porque eu ia estudar mais e trazer mais palavras. Eu não estou reclamando, tá, gente? Olha, duas coisas que vão trazer bons juízos e você precisa permanecer. Vou dar uma explicação antes de falar. A Bíblia diz que os que se inclinam para a carne, o que é a carne, né? Desejos corruptos, maldades e tudo mais, tá? Influências negativas, ruins. Esses colherão ruína, tá? Mas os que se inclinam para o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Essa inclinação, como eu disse no início, tá? Tem que estar em acordo com Deus. Eu preciso me inclinar para a vontade de Deus, para fazer o que Ele manda. E isso vai fazer com que nas horas difíceis, tá? Eu seja obediente, por disciplina e não por vontade, tá bom? E como eu disse, mas mesmo que você erre, né, pela justiça de Deus, Ele diz: peça perdão e alcance a misericórdia. Simples, tá bom? Olha aqui, ó. Agora eu vou falar por que os que se inclinam para o Espírito do Espírito colherão vida eterna. Olha o que ele fala: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta ou pecado, quando você vê o pecado dos outros, assim o seu também, quando você vê o erro das outras pessoas, existe uma ordem para que você cumpra. Não é para falar mal das pessoas, não é para julgar as pessoas. Porque se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, guerreira Lu, ou glória, assiste do começo aí que essa palavra é boa. Bom, eu vou passar no nosso grupo ali, né? Aí vocês vão ver. Se você é uma pessoa que tem Deus, você precisa ter o quê? O que Deus tem? Misericórdia, bondade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. Que está em Gálatas 5 aqui. Mas eu não vou ler agora isso. Ou querem que eu leia? Bom dia, paz. Olha o que está aqui, tá? Gálatas 6. São duas direções que eu vou dar que vão ajudar vocês a crescerem na fé. E quem cresce na fé, cresce no poder, cresce na unção, cresce na sabedoria, cresce na intimidade, cresce na provisão. Uau, top. Vamos lá. Meus irmãos, se alguém for apanhado em algum pecado, vocês que são o quê? Espirituais. Olha aí a ordem. Isso aqui é uma ordem. Ó, se vocês surpreenderem alguém em algum pecado, quem? Pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser quem for, não importa, ele está falando. Vós que sois espirituais, quando surpreenderem alguém em algum pecado. Por isso que eu falo, a igreja precisa de ensino, tá? E nós vamos ensinar. Não importa se você não é pastor, quando você vê um pastor pregar e pecar depois, olha o teu compromisso se você é espiritual, se acha espiritual. Vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir ou restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. E cuida para que vocês também não sejam tentados. Ah! Tá vendo? Então quando você ir para a internet e ver as pessoas falando mal uma das outras, sai daí, sai desses canais aí, não segue.
Porque não é de Deus falar mal dos outros, não é de Deus julgar o mal dos outros. A palavra julga. É de Deus, eu que sou espiritual, olhar para os pecados do meu irmão e me compadecer dele, isso é misericórdia, me colocar no lugar dele. Saber que ele precisa agora de alguém santo, cheio do Espírito Santo, para que restaure ele do pecado, porque o pecado, ele nos desconecta com Deus. E agora alguém que está em santidade nos conecta de novo, vem com uma palavra de amor, de correção, mas de bondade e de misericórdia. Pegou? É forte. Então vocês precisam entender isso. Eu estou tentando achar outra aqui. Como não está no celular, eu não tenho marcado aqui. Tá? Preciso que vocês entendam que se eu sou alguém espiritual, eu preciso olhar para as pessoas como Deus olha. É óbvio que a gente sabe que no meio da caminhada, no reino, existem pessoas que praticam o mal e que elas não querem Deus, mas estão ali. Mas o que eu devo fazer com isso? Né? Eu devo praticar o mal? Não. Eu não sou mal. Então é isso. Agora, não sei... aqui, achei. Fechou. Segundo conselho, tá? Peguem esse. Olha, segundo conselho aqui que eu vou dar para vocês dentro dessa pregação do Deus sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural, porque é uma palavra bíblica que vem de Deus, sobrenatural. Portanto, sempre que não vos canseis de fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família na fé. Me perdi. Tá? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Opa! Só um pouquinho. Começa a entender isso agora. Não vos cansemos de fazer o bem. Está em Gálatas também. Porque no tempo certo, se não desistirmos, colheremos. Olha, isso daqui é uma palavra que fala muito comigo. Porque a gente está fazendo o bem e às vezes, quando a coisa aperta ou quando a pessoa que a gente faz o bem nos faz mal, a gente retribui o mal. Gente, eu preciso falar, tá bom? Eu preciso orientar vocês do que eu sei. Eu não sei tudo, irmãos, mas o que eu sei eu vou dividir com vocês. Eu sei bastante coisa. A Bíblia diz assim, ó: não vos vingueis uns aos outros, antes deem lugar à ira de Deus. Não pagueis mal com mal, mas pagueis o mal com bem. Significa que toda maldade tem uma dívida. Quando a pessoa peca contra você, você tem que olhar para ela e dizer assim, ela está se endividando com Deus. Mas eu não vou me endividar, eu vou pagar esse mal com o bem. Aí diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, juntará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai converter o seu inimigo. Aí menos um inimigo, paz entre os irmãos. Olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem. É dever a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Fechou? Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui? As ordens que Deus nos dá. Como agir, o que fazer e como fazer. Vocês precisam entender isso, tá bom? Eu vou encerrar, porque eu já acabei aqui. Gálatas 5,19, deixa eu ver. As coisas naturais humanas não produzem humanos, os ídolos, feitiçaria. Tá. Essa Bíblia aqui não tá boa de ler. A tradução dela tá errada. Mas é isso. Em Gálatas 5 vocês vão ler sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Deixo recomendado para que você cresça um pouco mais. Abre aí as suas escrituras agora. Abre a sua Bíblia aí, tá? E leia Gálatas 5, tá bom? Para que você pegue ali. Eu não sei onde é que está aqui porque eu fiz uma rabiscada e eu não estou conseguindo achar. Mas o Espírito de Deus produz. Tá, aqui Gálatas 5, 18. 5, 18, tá. Porém o Espírito de Deus é que guia vocês que estão debaixo da lei. Tá? As coisas que a natureza ou a carne humana produz são bem conhecidas. Elas são, aqui achei,
imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, os acasos de raiva, abominação, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedices, as farras e coisas parecidas com essas. Pegou, então? Quero que vocês entendam isso. Agora, o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, felicidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana, ou a carne, junto com todas as paixões e desejos da natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Acabou. Tá bom? Até aqui ficou meio enredado porque eu não estou acostumado a usar essa Bíblia aqui, irmãos, tá? E aí eu me perdi. Tem algumas anotações nela aqui, tem uns estudos, mas os estudos aqui às vezes estão fora do que eu tenho entendido como orientação do Espírito. É isso aí. Leia Gálatas 5, obra da carne, fruto do Espírito. Seja direcionado por Deus. Deus é um Deus sobrenatural. Você depende dele e não da sua força totalmente e não dos outros. A dependência total é de Deus. Tá? Deus pode agir em toda e qualquer situação, como Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus é sobrenatural. Então não crie expectativa nas coisas naturais. Crie nas sobrenaturais. Em obediência às Escrituras. É isso. E por trás de tudo tem que haver um propósito. Tudo que você planejar na sua vida tem que ter um propósito e uma direção de Deus. E o sim de Deus. É isso que eu queria deixar hoje para vocês. Jesus entra no barco de Pedro, num momento difícil, faz o sobrenatural acontecer. Mas havia um propósito por trás disso. Trazer Pedro e tornar Pedro um discípulo, um seguidor amado. E você sabe quem foi Pedro, né? Um dos superapóstolos. Não, superapóstolos. Vai entrar em contradição ali. Mas foi um apóstolo de Jesus. Né? Um homem que seguia, de fato, a palavra e dedicou a sua vida até a morte para servir a Cristo. Uau! Servir a Deus. Olha o propósito. Então, que você tenha propósito em tudo que você faz, para que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino. Seja feita a tua vontade. Eita! Na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já estou aqui mostrando para vocês a oração. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Olha, isso aí já vem por último agora, depois de toda essa obediência. Mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória. É dele, para todo sempre. Amém. Que Deus possa abençoar. Escuta uma coisa, posso falar aqui? Vocês acreditam que a palavra de Deus é vida e que pode transformar vidas? Eu vou persuadir vocês, tá bom? Se vocês não querem, não façam. Então, hoje vocês receberam uma palavra de vida, né? Que pode mudar a sua vida, que pode te ajudar até a semana que vem. Claro que virão outras palavras. Então, compartilhe com alguém que você sabe que possa escutar, que possa precisar, que esteja precisando. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer e como a gente quer. Mas Ele pode fazer. E essa esperança, às vezes, nos ajuda e nos sustenta até uma próxima palavra, até um próximo dia, para que a gente não desista. Fechou? Então é isso. Que Deus possa abençoar vocês. E eu declaro que a fé de vocês cresça a cada dia e a cada momento. E que no meio de toda e qualquer circunstância, você lembre que Deus deve ser louvado. E que no meio de todo o propósito você não desista. E entenda que por trás de tudo sempre haverá uma esperança. Se assim for da vontade de Deus. Amém. Glória a Jesus.
Até, eu creio, Rosane. Só aí, Rosane. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Até uma próxima aí. Eu vou começar a marcar. É que essa semana eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, tá? Mas eu queria ver se toda segunda-feira à noite a gente tivesse os encontros, assim, orando, pregando. Durante a semana talvez a gente marcasse algumas orações para a gente começar a crescer na fé, né? Estimular uns aos outros na fé. Amém? Vamos ver isso. Deus abençoe.